Olá, sou o professor Irã Parente, este é o canal Operando Conhecimento e vamos iniciar agora a 7ª videoaula da playlist sobre ferramentas da qualidade. Segundo Marshall Jr., o diagrama de dispersão nos auxilia a visualizar a alteração de uma variável quando outra se modifica, como, por exemplo, o impacto dos fertilizantes na produtividade das plantações. Observa ainda que o diagrama demonstra a intensidade da relação entre as variáveis, mas não garante necessariamente que uma variável seja causa da outra. Para Selene e Stadler, com o gráfico de dispersão podemos relacionar uma característica e um fator que afeta, ou duas características que se relacionam, ou ainda dois fatores que se ligam pela mesma característica de qualidade. Esses autores citam vários exemplos, tais como a temperatura a que uma peça é submetida e o seu grau de dureza, a temperatura de um forno e a quantidade de gás liberado para a queima, e o desgaste do pneu de um carro de Fórmula 1 em função de sua velocidade ou da rugosidade da pista. Carpinetti ressalta alguns padrões de relacionamento entre duas variáveis. Podemos ter uma relação positiva, a situação em que, quando uma variável aumenta, a outra também vai aumentar. Pode haver uma relação negativa, que ocorre quando uma variável aumenta e a outra diminui, ou uma situação de relação inexistente, quando a variação de uma não significa, não resulta uma variação sistemática da outra, conforme vocês podem observar nas três figuras abaixo. Carpinetti cita ainda que para a construção de um diagrama de dispersão devem ser coletados pelo menos 30 pares de observações e que a variável que se encontra no eixo horizontal deve ser considerada como causa preditora da outra variável, ou seja, da variável que se encontra no eixo vertical ou no eixo do Y. E acrescenta também que a observação de um diagrama de dispersão com o objetivo de descobrir se existe ou não uma correlação entre as duas variáveis de interesse depende muito dos intervalos de variação das variáveis. Para diferentes intervalos de variação, os resultados encontrados podem ou não ser os mesmos. Segundo Doane e Stewart, se desejarmos aprofundar a análise estatística, podemos modelar matematicamente a relação com a finalidade de fazer previsões, ou seja, para uma determinada variação de x, qual o resultado previsto para a variável y. Para tanto, podemos, por exemplo, usar o método dos mínimos quadrados, que veremos mais adiante. Podemos dar continuidade ao método dos mínimos quadrados, calculando também o coeficiente de correlação, R. O coeficiente de correlação ele vai quantificar a intensidade da associação entre as duas variáveis, e ele pode variar de -1 a +1. Observem no lado direito do slide os gráficos presentes. Na parte superior, nós temos, no primeiro caso, à esquerda, uma correlação igual a 0,90. Então, é uma correlação forte e positiva, próximo de 1, de +1. Então, ela é forte e ela é positiva. Quando x cresce, a variável y também cresce. Quando R foi igual a mais 0,50, nós temos uma correlação fraca. E o R igual a 0, uma correlação inexistente. Na parte inferior, nós temos, no primeiro caso, à esquerda, o R igual a menos 0,90. Então, é uma correlação forte, porém negativa. À medida que x cresce, y diminui. No segundo caso, o R igual a menos 0,50, também uma correlação
é negativa, mas fraca. E o R igual a zero, novamente uma correlação inexistente. Selem e Stadler exemplificam com o caso da correlação entre o desgaste do pneu de um carro de Fórmula 1 em função da velocidade. Vejam na tabela, nós temos 10 amostras, foram coletadas 10 amostras, onde foi avaliado o acréscimo de velocidade em milhas por hora e foi medido o desgaste em milímetro do pneu. E no gráfico à direita nós podemos perceber a correlação entre as duas variáveis e a reta média, chamada reta média. Nesse caso, calculando o coeficiente de correlação, chegamos a um valor de 0,68. Vamos agora analisar o método dos mínimos quadrados, tomando por base o livro do Moreira. Observem a figura ao lado, do lado direito do slide. Nós temos uma reta traçada no plano cartesiano e a equação da reta pode ser representada por y igual a a mais bx, onde a é igual ao coeficiente linear, ou seja, a ordenada correspondente a x igual a zero, ou ainda o ponto onde a reta corta o eixo vertical, o eixo do y. E o b é o coeficiente angular, é a tangente do ângulo formado pelo eixo horizontal, o eixo x, e a reta. Então, realizar uma regressão de y sobre x significa, no plano gráfico, traçar a reta que mais se aproxima dos pontos determinados no plano pelos valores de x e y. E essa reta pode ser chamada de reta média. Podemos também usar o método gráfico, traçar manualmente a reta, mas esse método não será mais preciso do que o método dos mínimos quadrados. Portanto, vamos aprender como utilizar o método dos mínimos quadrados para determinar a equação da reta. Uma observação importante é que o método dos mínimos quadrados ele só pode ser utilizado se a correlação entre as duas variáveis puder ser representada por uma reta. Para a utilização do método dos mínimos quadrados, precisamos determinar as equações normais. A primeira equação, somatório dos valores de y, é igual a n vezes a, n é o número de observações coletadas, mais b vezes o somatório dos valores de x. E a segunda equação é o somatório dos valores de x vezes os valores de y, igual a vezes o somatório dos valores de x, mais b vezes o somatório dos valores de x elevado ao quadrado. A maior ou menor perfeição do relacionamento entre as variáveis x e y, também denominada de perfeição do ajuste, obtido por meio da linha reta, pelo método dos mínimos quadrados, pode ser medido por meio do coeficiente de correlação, R, grandeza que é obtida diretamente dos pares originais x e y. Veja na tabela, do lado direito do slide, quando o valor do R fica entre 0 e 0,2, temos uma correlação muito baixa. Quando os valores de R ficam entre 0,2 e 0,4, uma correlação baixa. Entre 0,4 e 0,6, uma correlação média. Entre 0,6 e 0,8, uma correlação alta. E acima de 0,8, ou seja, entre 0,8 e 1, uma correlação muito alta. Mas além do coeficiente de correlação R, além de calcular a perfeição do ajuste, podemos calcular também o coeficiente de determinação, o R2. A partir do R, podemos calcular diretamente o coeficiente de determinação, que nos dá a proporção da variação de y, que pode ser explicada pela variação de x. Como ela está elevada ao quadrado, a faixa, o intervalo de variação do R2 vai entre 0 e 1. Vamos agora a uma aplicação prática do método dos mínimos quadrados
a partir do exemplo 11.1 do livro do Moreira. Então, observem no lado esquerdo, no lado superior esquerdo, uma primeira tabela com os valores de y e de xi. Esses são os dados iniciais da questão. Então, quando o x foi igual a zero, né, quando se fez a medição, a observação, o valor de y foi igual a 10. Para x igual a 1, o valor de y foi 15. Para x igual a 2, novamente, o y foi igual a 15. Quando x foi igual a 3, o valor de y foi 18. E o quinto e último valor, né, observado, quando x foi igual a 4, y foi igual a 20. Então, observem agora, na tabela, abaixo da tabela inicial, nós temos todos os valores de x e de y correspondente. Na terceira coluna, a multiplicação do valor de x pelo valor de y correspondente. E na quarta e última coluna, o valor de x elevado ao quadrado. Então, observando os valores de x, 0, 1, 2, 3 e 4, os valores de y, 10, 15, 15, 18 e 20. O somatório desses valores de x foi igual a 10. O somatório desses valores de y foi igual a 78. Na terceira coluna, se fizermos o somatório, né, da multiplicação dos valores de x por y correspondentes, chegamos ao valor de 179. E na última coluna, o somatório dos valores de x elevado ao quadrado foi igual a 30. Agora, nós podemos aplicar diretamente esses valores para encontrar as duas equações do método dos mínimos quadrados. Vamos relembrar, né? O somatório de y igual a NA mais B somatório de x, e o somatório de XY igual a A somatório de x mais B somatório de x ao quadrado. Então, retornando ao nosso exemplo, nós chegamos às duas equações, 78 igual a 5A mais 10B, e a segunda equação, 179 igual a 10A mais 30B. Temos duas equações e duas incógnitas, então é um sistema que pode ser resolvido sem maiores dificuldades. Nós vamos, para eliminar o valor de A, poderíamos usar o método para eliminar também o valor de B, mas vamos resolver eliminando o valor de A. Então, nós temos na equação de cima 5A, na equação de baixo 10A. Então, vamos usar um artifício, vamos multiplicar todos os valores da equação de cima, da primeira equação, por menos 2. Mas, se multiplicarmos todos os valores dos dois lados da equação, nós não vamos alterar a igualdade. Então, agora ficamos com menos 156, que é menos 2 vezes 78, é igual a menos 10A, que é o 5A vezes menos 2, menos 20B, que é o 10B vezes menos 2. E repetimos a segunda equação, 179 igual a 10A mais 30B. Fazemos agora, né, a soma, né, das duas equações, chegamos a 23 é igual a 10B. O menos 10A com o mais 10A se anulam, sobra 23 igual a 10B, ou B igual a 2,3. Com esse valor de B, podemos substituí-lo em qualquer uma das duas equações. Vamos substituir na primeira. Então, ficamos com 78 é igual a 5A mais 10B, ou 10 vezes 2,3. Que vai ser igual a 5A, 78, vai ser igual a 5A mais 23. Resolvendo nessa equação, passando o 23 positivo para o lado esquerdo da equação como negativo, 78 menos 23, e dividindo esse resultado por 5, chegamos ao valor de A igual a 11. Se temos agora já determinados os valores de A e de B, nós temos a equação da reta. A equação ficou igual a 11 mais 2,3x. Então, com essa equação, nós podemos prever os valores, qualquer valor de y, de acordo com a variação da variável x.
Observem agora, no lado superior direito do slide, nós temos a tabela com os valores observados de x e y, e na terceira linha os valores previstos de y, considerando a equação da reta que determinamos no slide anterior através do método dos mínimos quadrados. Então, observe que para o x igual a 0, y foi 10, x igual a 1, y foi 15, x igual a 2, y 15, x igual a 3, y foi 18, x igual a 4, y foi 20. E se quisermos prever o valor de y para o x igual a 5, que não foi verificado na nossa medição inicial, basta substituir o 5 na equação da reta. Então, a equação foi y igual a mais 2,3 vezes b. Se substituirmos o b pelo valor 5, nós vamos ter que y vai ser igual a 11 mais 2,3 vezes 5, vai dar 22,5. Então, agora, a partir da equação da reta, determinada pelo método dos mínimos quadrados, podemos determinar ou podemos prever os valores de y com base em qualquer valor de x. Mas podemos ainda avançar e calcular o coeficiente de correlação para ver a perfeição do ajuste entre as duas variáveis. E aí temos, no lado esquerdo da tabela, que acabamos de verificar, no lado esquerdo temos a equação para o cálculo do coeficiente de correlação R. Substituindo os valores nessa equação, nós chegamos a um valor para o R igual a 0,962. Lembrem-se da tabela que para valores entre 0,8 e 1 é uma correlação forte. Então, nós temos, nesse caso, uma correlação forte e positiva. Se elevarmos o valor de R ao quadrado, nós determinamos o R2. Neste caso, o R2, o coeficiente de determinação, foi igual a 0,925. Ou seja, 92,5% da variação de y pode ser explicada pela variação em x. Essa é a interpretação dos dados. Então, nós calculamos a equação da reta média através do método dos mínimos quadrados, calculamos o coeficiente de correlação e ainda o coeficiente de determinação. Essas foram as referências desta web-aula: Carpinetti, Duane e Stewart, Marshall Jr. et al., Moreira e o Seleme e Stadler. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe, se inscreva neste canal e nos encaminhe sugestões de temas para tratarmos nas próximas playlists.